impermeável por dentro. Então, Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Aline Lencina, eu trabalho com costura criativa. Algumas pessoas já me conhecem, né? Mas vou me apresentar porque talvez apareçam pessoas aqui que não me conhecem ainda. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma frasqueirinha. Olha quem veio me fazer companhia. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma frasqueira de mão que tá sendo um sucesso. Tem várias opções de uso para ela. Hoje mesmo eu já fiz algumas que eram térmicas para pessoas que me pediram para usar como lancheira, mas essa aqui que eu vou gravar para vocês é uma menina me encomendou para levar material de higiene para viagem, maquiagem, cremes de rosto, essas coisas para viagem. Então é tipo uma malinha de mão para produto de cosméticos. Vou mostrar para vocês o material que vai e passar as medidas e vamos mostrar o passo a passo, certo? Então, vou baixar aqui a câmera para vocês. Se tiverem dúvida, qualquer coisa, coloca nos comentários que eu respondo. Então, de material para essa frasqueira, nós vamos usar basicamente isso daqui, ó. Ela escolheu essa estampa, que é um pink com onça. Esse daqui é um poliéster dublado, então ela não precisa de estruturação, porque esse daqui já vem estruturado, esse tecido. Esse aqui é um jeans matelaçado de corações. Lindo, ó. Vai ficar um charme essa mistura. Vamos precisar de 3 pedacinhos de viés industrializado. Zíper rosa, que eu escolhi para compor. Eu gosto de fazer essa frasqueira, ela é impermeável por dentro, porque fica mais prático para tu poder limpar. Às vezes acontece algum acidente, tanto como quando tu usa ela para lancheira, como se tu usa ela para cosmético. Pode vazar uma maquiagem, alguma coisa, então eu uso impermeável por dentro. Aí tu escolhe impermeável da tua preferência, tá? Plástico vivo, pink, e eu vou fazer ela com 2 bolsinhos externos, um de cada lado. Um bolsinho eu vou fazer bolsinho tipo vitrine, então eu peguei um plástico cristal mais grossinho para utilizar. E um bolsinho posterior que eu vou usar tela vôlei rosa para colocar ali alguma coisa de fácil acesso, botar um telefone, um bilhete, um cartão, alguma coisa assim, até uma chave. E para fazer o acabamento interno, o viés boneon preto, porque ela vai ficar toda pretinha, eu escolhi o impermeável preto para colocar dentro, então o viés boneon preto para fazer o acabamento. Eu adoro trabalhar com esse viés boneon, eu acho que fica um acabamento mais bonito, mais delicado. Para fazer a alça, eu tô pensando em usar essa tira de montana preta, mas na hora de finalizar eu vou decidir ainda. Mas a princípio eu deixei aqui essa tira de montana preta. E zíper, né? Cursor de zíper. Escolhi esse de coraçãozinho, que é em ouro velho. De coraçãozinho, acho que vai ficar bem charmosa a nossa frasqueira. Fora isso, etiqueta, que eu sempre coloco, não abro mão, linha, agulha, máquina de costura. Vamos lá? Nós vamos começar o passo a passo fazendo a parte externa, fazendo os 2 bolsinhos externos para já deixar fixados na peça. Então, eu vou pegar um pedaço do meu viés rosa, eu só dobro ele no meio aqui, ó, para fazer a beiradinha do meu plástico. Encaixo ele aqui no meu plástico cristal e passo uma costurinha aqui. Essa parte é simplesinha. Agora, nós vamos colocar o zíper, porque este bolso de plástico cristal, ele vai ser com o zíper. Para não gastar material, eu não costumo cortar o zíper antes, eu passo a costura aqui e corto o excedente.
Eu costumo fazer assim com todas as peças possíveis, para não gastar material. Retrocesso. E vamos passar uma costurinha prendendo o zíper no nosso viés. Presinho, zíper no viés. Agora a gente vai passar um viés na parte de cima do zíper. E esse viés é o que vai prender na peça. Eu faço a mesma coisa. Eu dobro meu viés ao meio. Eu sei que a gente faz um pouquinho maior para cortar o excesso, refilar o excesso fora depois, para garantir que vai dar bem direitinho a medida. E faço uma costurinha aqui, o mais perto da cremalheira do zíper que vocês puderem. Processo no início e no final. O nosso bolsinho externo de plástico tá praticamente pronto, só falta a gente passar o cursor do zíper. Eu gosto de posicionar ele na peça antes e colocar o zíper quando ele já estiver posicionado na peça. Então aqui, ó, aqui tá a frente da minha frasqueira. Eu vou medir. Eu gosto de deixar esse bolso com 12 centímetros pra gente ter ainda aqui um espaço em cima para colocar nossa etiqueta, não ficar poluído. Então eu vou medir na nossa régua. (12 centímetros) e passo um giz marcador, um giz panda, aquele que apaga depois com calor. Eu passo aqui para marcar aonde é que eu vou passar a minha costura, fixando o meu bolso. Então tá aqui, ó, vou fixar o meu bolso aqui na parte frontal da nossa frasqueira. Isso que eu falei que vai sobrar nas pontas, ó, sobra um excesso em cada lado, não tem problema porque nós vamos refilar depois. Alinha bem o teu início do teu bolso, ali o teu viés, com a linha que nós fizemos para demarcar. Retrocesso no início e no final e faço uma costurinha para fixar. É importante marcar para não ter o risco do teu bolso ficar torto. Fixo o nosso bolso. Agora sim eu vou passar o cursor de zíper e vou fixar o bolso no restante aqui, passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Eu escolhi esse cursor de coração, achei ele muito delicado, vai combinar com a estampa. A minha cliente encomendou, ela escolheu o jeans matelaçado com os desenhos de coração, né, a estampinha de coração do bordado, então vai combinar. Eu não faço nenhum esquema para pôr zíper. Eu já fiz vários esquemas para pôr zíper, já queimei uma pontinha, já cortei dentinho fora, mas sempre eu tinha dificuldade e ficava torto, ficava assimétrico. Aí eu comecei a colocar o zíper direto e eu não tive mais problemas. Abre um pedacinho do zíper, encaixa aqui um ladinho e já encaixa o outro. Tu consegue ver se ficou reto ou torto, ó. Já dá pra ver que ficou retinho. Ainda espio aqui por cima, tu pode espiar pra ver se eles estão vindo alinhadinhos, ó. Passado o zíper, sem mistério, ó. Sem nenhum mistério.
Vou passar uma costurinha em toda a volta, prendendo todo o bolso, para não ficar depois com esse plástico boiando. Passa bem na beiradinha do tecido, é só uma costurinha de segurança. Não precisa nem fazer retrocesso, que essa costura ela não tem grande preocupação. E vou refilar o excesso. Eu sempre corto para mais o plástico não é um material caro. Ele escorrega, às vezes a gente acaba cortando bem certinho a medida depois fica ruim de encaixar. Então eu sempre corto com excesso o plástico para não ter preocupação. A frente da nossa frasqueira já tá ficando pronta, ó. Vai ficar linda. Agora eu vou fixar a etiqueta aqui na frente, centralizado, e a gente já vai botar a parte impermeável de dentro e passar o plástico vivo. Vamos deixar já prontinha essa face posterior da nossa frasqueira, já deixando o plástico vivo passado, ó. Ela já tá com o impermeável pronto, então eu vou achar o meio dela, junta bem aqui o meio, ó, alinha as pontas, junta aqui o meio e faz um pique. E já vamos achar o meio da parte de cima, que depois a gente vai precisar. Alinha aqui as pontas e faz um pique. Essa parte de cima a gente não vai precisar agora, mas já vamos deixar prontinho. Então, lado direito pra cima, eu peguei um pedacinho de sintético. Peguei um sintético preto por causa da alça preta que eu vou fazer depois, então eu vou usar um pedacinho de sintético preto. Esse pedacinho de sintético tem 5 centímetros, é um quadradinho de 5 centímetros, tá? Então a gente vai fazer o acabamento do plástico vivo com ele. Tu vai fazer numa bordinha, ó, na primeira bordinha, tu vai dobrar 1 centímetro pra dentro o teu sintético e tu vai alinhar o meio do teu sintético com o meio da tua peça aqui. Tu pode até marcar o teu sintético pra tu não ter dificuldade de achar o meio, ó. Vai achar o meio dele, vai dobrar o meio dele com o meio da peça, tá? E vamos colocar o vivo, a bolinha do vivo, a parte mais grandinha ali que aparece, ela vai ficar pra cima. Então a gente encaixa aqui, ó, nessa metade, bem em cima daquela beiradinha que a gente colocou, e encaixa aqui na máquina, bem na beiradinha, mais na pontinha que tu conseguir, tá? A gente vai fazer retrocesso no início e no final. E vamos fazer a costura devagarinho, fazendo os contornos da peça. Aqui no meio, eu já faço, aqui na pontinha, ó, eu já faço o contorno. Então, uma mão minha vai sempre ficar firmando aqui o vivo. Firmando o que eu digo é só para dar o destino dele, fazer a guia dele. Não precisa fazer força. Não precisa puxar, é só manter ele aqui bem na beiradinha e fazer uma costurinha reta. A nossa costurinha tá saindo bem na pontinha da peça, ó. Vocês veem que tá bem na beiradinha da peça, porque depois na união vai ter uma costura final que vai deixar mais próximo daquela partezinha circular. Agora a gente tá fazendo uma costurinha de segurança mais pra pontinha. De novo, chegando na parte circular, a gente faz devagarinho pra não se passar. Cuidado! Eu não uso nenhum acessório. Tem gente que usa palitinho, usa furador, alguma coisa. Eu gosto de usar os meus dedos. No caso, se tu for usar assim, cuidado para não passar o teu dedo dentro da máquina junto. A minha máquina é bem forte, uma máquina de transporte triplo. Então, tem que cuidar para ela não engolir meu dedo. Não necessariamente a nossa peça precisa ser feita numa máquina de transporte triplo. Mas é que quando eu fui comprar uma máquina industrial,
A máquina de transporte triplo apareceu para mim num desconto, num negócio que eu não podia perder. Acabei comprando ela. Como eu gosto de fazer peças assim com várias camadas, acabou que calhou bem para mim. Devagarinho, ó. Estamos chegando no acabamento. O que a gente vai fazer? Tu tem que medir e tu tem que cortar assim, ó, que se case as pontinhas. Tu vai medir aqui aonde é que tu tem que cortar o teu bivo pra ficar bem certinho, pontinha com pontinha. Ó, casou aqui, pontinha com pontinha. Eu vou dobrar pra fazer o acabamento do outro lado. E pra tu fazer com mais segurança, tu passa uma costura aqui antes e depois a gente vai puxar o acabamento. Ó, então tu dá um retrocesso aqui. E agora a gente puxa o nosso sintético por cima aqui, alinha ele bem. Consegue ver? Alinha ele bem e passa uma costurinha para firmar ele no lugar. Olha como é que ficou. Agora esse excesso eu vou cortar fora e o nosso acabamento vai ficar assim. Ele vai conversar com a alça, então não vai ficar feio. Eu não tinha sintético rosa. Se tu tiver sintético na cor do teu vivo, usa que fica melhor. Se não, tu usa um sintético que converse com a tua peça, que combine com a tua peça. Não dava pra eu colocar aqui, por exemplo, um sintético amarelo, né? Um sintético verde não ia combinar. Apesar de ficar lindo, colorido, não ia combinar. Então eu usei esse sintético pretinho e a parte posterior da nossa frasqueira está pronta. Vamos terminar agora a parte da frente, passar o vivo nela e fazer o canal do zíper e o fole. A colocação da etiqueta, até virei para mim para conversar com vocês. Por muito tempo eu usei a etiqueta na peça, independente do tamanho da peça, eu colocava a etiqueta ali pronto. E muitas vezes a etiqueta ficava escondida. E aí não chamava atenção, não aparecia, ficava feio, ele ficava como sem sentido algum. Como eu uso bastante sintético e eu guardo tudo que é retalho e pedacinho, porque eu posso precisar depois, eu um dia vi uma sugestão num vídeo e achei ótima ideia e comecei a fazer assim. Eu comecei a usar a minha etiqueta, normalmente eu uso etiquetas de sintético. As minhas já estão prontas. Na verdade, eu troquei, eu usava esse nome Timalia Purpurices no início das minhas costuras. Agora, como a ideia dos vídeos, eu comecei a usar o meu nome, né? Aline Lencina. Mas como eu ainda tenho etiquetas, eu resolvi usar essa daqui na peça só para mostrar para vocês como vai ficar, porque as que eu mandei fazer ainda não chegaram, tá? Então, como nós estamos usando o sintético preto na nossa peça, eu vou fixar o sintético preto aqui, bem no meio, bem centralizado, com a minha etiqueta fixada nele. Eu vou fixar minha etiqueta com rebite no meu sintético, vou alinhar aqui, vou fixar com rebite no meu sintético e vou fixar o meu sintético na peça, ou com costura, ou com cola para sintético, ou alguma coisa assim. Normalmente eu uso uma gotinha de cola atrás e faço a costurinha em cima, porque eu acho que a costura, além de dar mais uma estabilidade, faz uma decoração. Eu uso os rebites, deixa eu mostrar pra vocês que eles são bem pequenininhos. Eu costumo usar o rebite meio para fixar as minhas etiquetas. Não impede vocês de usarem o rebite maior. Eu até já fixei com o rebite 1, eventualmente uso o rebite 1, dependendo do que é do que eu pretendo, né? Se eu quero que dê mais destaque, se eu quero que fique uma peça mais moderna, eu até uso o rebite maior. Mas eu sei que essa pessoa, quem escolheu essa peça, ela é bem clássica. Uma pessoa bem clássica. Na verdade, essa peça é da minha cunhada. E ela é uma pessoa bem clássica, bem clean. Ela escolheu essa estampa rosa, eu até estranhei, porque eu achei que ela ia querer uma estampa mais discreta. Mas o rebite meio de hábito é o que eu uso para fixar minhas etiquetas, tá? Então, tu coloca aqui. Se a tua etiqueta já é furada, tu centraliza ela bem no teu sintético. Faz um furinho, uma marcação de caneta aqui, ó. Fura com um furador
Ou com... Eu tenho, no caso, meu furador, que tá aqui. Meu furador. Se tu não tiver o furador, tu fura com uma agulha, alguma coisa, e fixa o rebite, tá bom? Pra quem não pegou na primeira vez, vou passar o plástico vivo na parte da frente, mostrando pra vocês. Meio da peça, meio inferior da peça. Um pedacinho do sintético preto, marquei o meio dele. Vou dobrar uma beiradinha do meu sintético, aqui cerca de 1 centímetro, para fazer o acabamento deste lado. E vou alinhar o meio do meu sintético, que eu já marquei, com o meio da minha peça. E já vou colocar o meu vivo encaixadinho em cima. E vou fazer uma costurinha em toda a volta, alinhando o meu vivo com a peça. Essa primeira costurinha para botar o vivo é uma costurinha de segurança. Então, a gente vai fazer ela mais para a beiradinha do vivo. Depois, na hora de fazer o fechamento da peça, a costura vai ser mais para dentro. Nas curvas faz devagarinho. Quem aí tinha medo de passar vivo nas peças? Me conta aí nos comentários. Alguma de vocês tinha medo de colocar vivo? Eu confesso que eu tinha. Vou dizer pra vocês que eu tenho vivo de várias cores, comprado há meses, guardado dentro do meu armário e não tinha coragem de usar. Mas a gente não pode ter medo de fazer as coisas, né? Depois que eu tive, eu disse, não. Fiz uma mochila com vivo, eu disse, não pode ser tão difícil, eu vou colocar. Ficou outro acabamento a minha mochila. Ficou linda e, vou dizer, não foi difícil de botar o vivo. A questão da costura é só tu ter técnica, tu seguir um passo a passo e tu não ter medo. Não dá pra ter medo das coisas. Ó, faz a curvinha. Acabou a minha linha. Deixa eu ver. Pra fazer o canal do zíper, pra essa peça, eu já deixei cortado. Duas tiras de 8 centímetros por 38 centímetros. Duas iguais, tá? E nas mesmas medidas do impermeável. Vou pegar o meu zíper. O que eu falei pra vocês, eu não deixo já cortado o tamanho que eu quero. Aqui eu vou deixar já cortado o tamanho que eu quero, pra não ficar caindo aqui na volta. Normalmente eu não faço isso, então vamos deixar aqui de lado um deles. Vamos colocar. Vocês sabem que o zíper tem o lado direito, que é o lado que tem o relevo, e o lado lisinho é o lado de trás que fica para dentro da peça. Então, direito com direito, direito do zíper com direito do meu jeans, tá? E eu, para economizar tempo, já tenho prática, faço assim. Quem tá começando na costura, faz primeiro essa costura aqui e depois coloca o avesso. Eu já coloco tudo junto, então fica direito do impermeável com direito do meu jeans e direito do meu jeans com direito direito do impermeável com direito do meu jeans e o direito do jeans com direito do meu zíper. Tudo bem na beiradinha, ó. Arruma tudo bem aqui na beiradinha. Tá vendo? E vamos passar na máquina para fazer a costurinha. Vai sempre alinhando para ficar reta a costura, para não ficar feia a tua peça.
Feita a costurinha, ó, nosso zíper ficou presinho aqui no meio. Agora a gente vai virar o nosso forro para trás e rebater a costura aqui bem na beiradinha. Tudo no seu lugar. Faça uma costura bem na beiradinha. Cuida para fazer a costura bem retinha, direitinho. Cuida com os acabamentos, com os detalhes, para fazer uma peça bonita. Uma peça profissional. Olha que linda que ficou essa combinação. Corta o excesso aqui de linha. Eu não deixo nada sobrando que eu não gosto. Olha que linda que tá ficando essa combinação do jeans com esse rosa. Agora nós vamos fazer o outro lado do canal de zíper. Lado direito do zíper pra cima. Direito do zíper. Direito do zíper. Com direito do jeans. Só que agora tu vai ter que ter o cuidado de alinhar o teu jeans com este jeans que já está pronto, com este outro lado. Então, vai ficar essa pontinha sobrando aqui em cima, que depois a gente vai refilar. Direito do teu jeans com direito do zíper, e nós vamos colocar o nosso forro aqui do outro lado. Virado pra cima, o lado direito dele olhando pro jeans. Cuida pra alinhar. Cuida para alinhar aqui em cima e cuida para alinhar aqui do lado, certo? Retrocesso no início e no final. E vamos fazer a nossa costura com bastante cuidado, para nada se desalinhar e ficar fora do lugar. Ficou tudo alinhadinho, certo? Agora a gente vai virar o nosso forro para rebater a costura. A gente vai juntar o forro com o outro lado do canal do zíper e passar uma costurinha bem na beiradinha, como nós já fizemos antes. Tá ficando tão linda que eu acho que eu vou furar o olho da cunhada e vou ficar com essa peça pra mim. Não posso. Não posso fazer isso com ela. Canal de zíper, gente, que muita gente tem medo de fazer porque acha que vai ficar difícil, que é muito complicado. Tá pronto. Esse é o nosso canal de zíper. Tu pode, em outra peça que tu vai fazer, mas eu quero fazer com a parte mais funda, sei lá o que tu quer fazer, tu pode alternar as medidas aqui. Eu quis deixar o meu zíper bem centralizado, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer?
eu vou colocar o meu jeans. Ah, não, antes disso, gente, pelo amor de Deus. Vocês não estão dando falta de nada aqui. A gente tem que colocar o cursor, né? Como é uma peça grande, eu quero que ela tenha uma abertura boa. Eu gosto de usar 2 cursores de zíper. Dependendo do tamanho da tua peça, tu coloca 1 ou 2 cursores de zíper. Eu vou colocar 2, tá? Tu pode colocar 1, fica a teu critério. É o mesmo cursor de zíper que eu já tinha usado para fazer o bolsinho anterior. Abre um pedacinho aqui na frente. Encaixa a parte arredondada do teu cursor de um ladinho. Firma. Encaixa o outro lado. Aqui tu já consegue ver se ela tá reta ou não, ó. Aí tu pode espiar aqui por cima. Aqui, ó, escapou. Fazer gravando é mais difícil, gente, mas botar zíper não é complicado. Sabe aquelas coisas que é muito mais medo do que lógica? Que nem medo de agulha, que é mais medo do que lógica? Aqui, ó. Tem acessórios para isso. Uma vez eu peguei um garfo aqui em casa e entortei para fazer isso. Tu encaixa ali em cima, espia aqui em cima, ó, tá alinhado. Espia aqui, ó, tá alinhado. Tá pronto o teu zíper. Deixa eu apoiar aqui. Tô colocando o teu zíper. Agora eu vou pelo outro lado. Se tu vai usar 2 zíperes, tu coloca pelo 1 por cada lado. E vou fazer a mesma coisa. Abre uma pontinha. Encaixa os 2 alinhadinhos, ó. Tá bem alinhadinho. Olha aqui como vai ser rápido esse. Pronto. Zíper colocado. Agora eu vou colocar direito. Essa aqui é a parte de baixo da minha frasqueira, que é aquela peça de 50 centímetros por 16 que nós tínhamos cortado. Eu vou colocar direito do meu jeans com direito do meu foley. Olha aqui como vai bater a medida, direito com direito. E vou passar uma costurinha bem aqui em cima na beiradinha, que é o que vai juntar as duas partes. Faz a costurinha, alinha tudo bem alinhadinho. E faz uma costurinha aqui. Retrocesso no início e no final. Eu gosto de, quando tô passando pelo zíper, fazer um retrocesso em cima, para reforçar a costura no zíper. Olha como é que vai ficar. Lindo, não? Perfeito. Agora a gente vai passar o impermeável, que depois a gente vai juntar aqui, vocês vão ver a mágica acontecer. Nós vamos colocar o impermeável desse lado e passar a costurinha no mesmo lugar. Tu vai te guiar pela essa costura de cima. E vai passar no mesmo lugar. Qual é a mágica, gente? Essa costura vai ficar escondida. Não vai aparecer. Fica com o acabamento mais bonito a tua peça por dentro. Ó. Por dentro vai ficar assim, ó. Por dentro vai ficar assim. Isso aqui é giz, depois eu tiro. Por dentro vai ficar assim. Por fora vai ficar assim. Tá, mas e o outro lado? O outro lado, nós vamos unir direito da nossa peça. Vou cortar esse excesso aqui fora que sobrou. Vou alinhar aqui em cima. Vai dar tudo certo. Vamos juntar de... Bom, nós fechamos um lado.
tá? Fizemos o acabamento interno com a costura embutida, ficou perfeito, ó. Mas antes de fazer o outro lado do fechamento do canal do zíper, a gente tem que conferir se a medida vai bater, porque tem que fechar perfeitamente todo o contorno, não dá pra ficar sobrando ou faltando. Então, antes da gente finalizar, a gente vai conferir a medida do nosso fole e canal de zíper com a medida da nossa frasqueira. O que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos alinhar como se nós já fôssemos fechar ela, direito com direito, e vamos passar grampo em toda a volta. Eu não sei vocês, mas eu amo esses grampinhos. Sempre tenho e não perco a oportunidade de comprar mais um pouquinho. Porque eu acho que eles me facilitam a vida muito mais do que alfinetes. Tô fazendo toda a volta. Como a nossa frente e o nosso verso da frasqueira são do mesmo tamanho, eu não preciso conferir nos dois. Basta conferir num só e está conferido. Eu já tentei fazer peça sem fazer essa conferência. E na hora do resultado final, não bateu as costuras. Porque tem a diferença no tamanho do canal, da margem de costura, no tamanho da curva que tu fez. Então, assim, ó, muito melhor tu perder um minutinho a mais e conferir se vai fechar as margens, se vai fechar toda a tua bordinha, se não vai ficar sobrando ou faltando alguma coisa, enquanto ainda dá tempo de tu fazer alguma correção, do que depois, não é? Então, aqui, ó. Olha aqui. Marquei todo o contorno, ó. Olha como é que vai ficar linda. Marquei todo o contorno. Olha que vai sobrar. Vai sobrar esse tanto aqui de jeans. Então, o que que a gente faz? A gente tira esse último grampinho e faz uma marcação. A minha máquina de costura, a minha marcação, normalmente, a minha marcação da minha máquina é meio centímetro. Mas eu prefiro deixar uma marcação de 1 centímetro aqui, ó. Eu vou marcar aqui embaixo, aqui, ó. Bem aonde vai ter que passar a costura, bem aonde eu vou ter que costurar. Então, eu vou marcar aqui. Com um gizinho. Esse giz é meu aliado. Então, a gente vai costurar essa parte aqui, nessa parte aqui. A gente vai fazer a costura, vai rebater o forro, e aí sim, a gente vai fixar na peça. Eu posso passar para vocês a medida, mas eu sempre sugiro que confira a medida para ter certeza antes de fazer o fechamento. Para não acontecer de tu ir fazer o fechamento da tua peça e descobrir que não bateu as medidas. Então, aqui, ó. A gente marcou aqui. Então, eu vou alinhar a minha peça para minha costura ser bem ali, certo?
As mais precavidas como eu já fazem uma marcação com régua bem onde tem que costurar, para não ter perigo de fazer alguma coisa errada. E já temos que cortar um pedacinho do nosso forro, porque o nosso forro também vai sobrar, né? Frente do jeans com frente do Foley. Frente do forro com a frente. E essa parte aqui é que eu vou cortar depois, que é aquela parte que tava sobrando. Fiz a linha bem onde tem que ser a costura. Vou puxar um pouquinho pra cima. Agora sim, desviro. E ajeito tudo. Olha como é que ficou. Essa costura aqui que escapou. Desvira, confere se bateu as costuras, se fechou tudo direitinho. Desvira tudo. Ó. Assim vai ficar a costura externa e assim vai ficar a costura interna, com a costurinha embutida. A costurinha embutida, ó, que perfeito. Agora, a gente vai passar uma costurinha em toda a volta aqui do Foley. Uma costurinha de segurança bem na beiradinha embaixo, bem na pontinha. Que vai nos facilitar na hora de finalizar nossa peça. Essa costurinha é opcional, eu faço. Porque eu prefiro fazer com segurança a minha peça, o fechamento da minha peça. Do que ter que estar arrumando depois, mas é opcional. Eu gosto de cortar todos esses esfiapadinhos do jeans fora. Acho que ele me incomoda. Incomoda os meus olhos. Me atrapalha. E está pronto. Mais uma linha. E está pronto o Foley da nossa frasqueira. Agora a gente pode encontrar os meios de novo. E aí sim, prender toda a nossa frasqueira para fazer o fechamento dela e acabar. Tá praticamente pronta.
meio com meio. No avesso, né? Porque a gente vai costurar no avesso, então vamos deixar pro avesso. Junta aqui as costuras, ó. Bate aqui as costuras. Junta aqui as costuras, ó. Bate aqui as costuras. Meio com meio. Vou prender amassar um giz aqui nesse meio. Junta aqui as costuras. Meio. Vamos achar o meio de baixo agora. Com o meio de cima, a gente acha o meio de baixo. Com o meio de cima, a gente acha o meio de baixo. Eu gosto de começar prendendo meio com meio em cima e embaixo, e depois eu vou alinhando toda a peça. Então, já peguei aqui, ó, a parte posterior. Nós já tínhamos o meio dela marcado, como nós já tínhamos visto antes. O meio dela já estava marcado. Meio dela com o meio do folho. Alinhei aqui, ó, meio com meio. E vou passando grampinhos em toda a volta para fixar. Olha que perfeição, casou tudo. Ó, não ficou sobrando nada, casou tudo. Então, agora vai com muito cuidado, passando uma costura em toda a volta. Encaixa aqui na máquina, deixa mais pra dentro um pouco, pra ficar mais pertinho da argolinha do teu vivo. Eu começo por baixo, retrocesso no início e vamos devagarinho passando essa costurinha. Vocês notam que a minha mão tá por dentro aqui da peça? É pra cuidar pra nada se escapar. E ela vai, como ela é uma peça que vai ser circular, ela vai girando aqui na minha máquina. Mas tá tudo beiradinha com beiradinha. Fecha tudo encaixadinho. Tirando grampo por grampo e vai fazendo pedacinho por pedacinho.
Pra que pressa? Depois que tu tiver com prática, aí tu pode fazer mais rápido. Mas agora, nesse momento que tu tá começando, não tem pressa. As técnicas que eu tô mostrando pra vocês aqui, vocês podem usar para fazer outros produtos, outras peças. Se quiserem que eu mostre para vocês. Mochila, estojo escolar, bolsa, mala, deixa aí nos comentários que eu faço com o maior prazer e mostro para vocês. Tô acabando essa parte. Vou mostrar para vocês como é que já tá ficando o processo. Deixa eu cortar o excesso de linha. Por trás, por enquanto, está assim. Depois nós vamos passar o viés boné 1 para fechar todo esse acabamento. E olha como tá ficando por dentro. Olha que luxo. Olha que luxo que tá por dentro. Ela é funda, olha aqui, ó. É funda. Tem um palmo de profundidade. Tá ficando linda. Agora a gente vai encontrar meio com meio da parte frontal da bolsa com as marcações que a gente já tem aqui e fazer a parte frontal do fechamento. Não esquece de botar o bolso pra cima, né? Não vai fazer isso tudo e chegar na hora e o teu bolso tá virado. Prende com grampo toda a volta. Ai, Aline, mas se eu já sei a medida, eu não posso passar a costura direto? É, pode. Pode passar a costura direto. Tu te garante? Se tu te garante e tá com essa pressa, passa a costura direto. Eu prefiro marcar todo o meu contorno. Eu acho realmente que não é perda de tempo, é garantia de qualidade. É diferente perda de tempo com garantia de qualidade, tá? Já tá tomando forma a nossa frasqueira, que tá ficando muito bonita. Vai ficar com acabamento perfeito. Tenho a impressão que não ficou reto. Eu tiro tudo e coloco de novo. Vamos conferir esse meio aqui. Casou?
Eu tinha aprendido alguma coisa tortinha antes. Vocês viram que é só conferir direitinho que casa? Agora a gente vai passar a costurinha aqui em toda a volta. Para nos ajudar para fazer essa última costura, que é mais difícil, porque a bolsa já está quase toda pronta, a gente abre o zíper para conseguir botar a mão ali por dentro. E não tenha medo de amassar a tua peça para fazer ela encaixar embaixo da máquina. Encaixa sempre, beiradinha com beiradinha. Tem alguns pontos que tem mais camadas de material, eu gosto de dar uma reforçada da costura. Mas é uma questão de gosto, eu prefiro, acho que fica mais seguro. Não fica feio, não aparece. As curvas tu faz devagarinho, como nós já tínhamos conversado. O processo no início e no final.
Agora tu dá uma espiada por dentro da bolsa, que tu enxerga se não ficou alguma costura que não tenha pego. Porque ainda dá tempo de tu ajeitar se alguma costura não pegou. Aqui eu tenho uma que eu vou dar uma reforçada. Confere por dentro da tua peça se tudo ficou encaixadinho, se não escapou nenhuma costura, se tá tudo direitinho. Se tá tudo certinho, vamos passar o viés Boneon, aquele viés de acabamento, em toda a volta aqui e pronto. Eu já tô com linha preta na máquina. O viés Boneon é esse viés aqui, ó. Ele é mais acetinado, ele é macio, ele é mais maleável. E esse que eu comprei, ele tem uma marcação no meio, ó. Fica fácil de tu fazer a marcação. Tu só dobra ele, encaixa na peça e passa a costura. Ele é bem simples de trabalhar. Eu dou uma queimadinha no início dele. Ele não desfia, mas por segurança eu dou uma queimadinha no início dele, ó. Encaixa a peça na máquina. Encaixa o viés. Assim na peça, ó. Tá vendo? Eu gosto dele que ele é bem maleável, ele faz curva direitinho, não é aquela coisa que tu tem que ficar controlando na curva, ele vai bem direitinho para fazer as curvinhas. Agora a gente só vai encaixando o viés e passando a costurinha em toda a volta. Não precisa fazer força. É só ir ajeitando ele, passando em toda a volta. De certa forma, essa costura vai ser mais uma segurança para tua peça, né? Eu ainda tô aqui pensando, deixa eu tirar essas linhas fora, na alça, mas eu vou botar aquela alça de couro montana com rebite, vai ficar um charme. Aí é outro tamanho de rebite que a gente usa. Pra fazer a salsinha de mão.
Já passei um lado do viés para vocês verem. Agora eu vou passar o outro lado e volto com a peça pronta pra gente desvirar. Então, praticamente pronta a nossa peça. Passado o viés baneão para fazer o acabamento de todas as bordinhas. Está pronta. Agora vamos desvirar. Ela é toda durinha, porque o vivo ele dá estabilidade, ele deixa ela toda firmezinha. Então vamos virar devagarinho pra gente também não estragar nossa peça, né? Faz com tanto carinho pra estragar. Eu enfio a mão lá no fundo, agarro e puxo um pedaço. Depois eu vou desvirando aos pouquinhos, ó. O outro lado. Toda paciência. A vantagem do vivo é que tudo se encaixa. Tudo se encaixa perfeitamente. Enquanto eu vou desvirando, eu vou contar pra vocês algumas coisinhas. Esse tecido lindo de onça rosa, esse poliéster dublado, é da minha xará, Aline Domingues. Eu sou muito fã dos tecidos dela e do trabalho dela. Eu compro cada tecido que ela lança. Sempre tem. Os sintéticos eu compro com a Nívia, lá da Plásticos e Lonas, aqui de Porto Alegre. Ela sempre tem os sintéticos que eu gosto. O atendimento é maravilhoso. Me respondem no WhatsApp se tem o que eu quero. Eu vou lá buscar. Cursores eu sempre compro. Cursor, ferragem, todas as minhas ferragens eu compro do JJ Fivelas. Eu acho lindo o material deles. Tcharam! Agora tem que ajeitar os cantinhos, claro, né? Ajeitar os cantinhos. Botar a alça. Que eu decidi botar aquela alça em montana depois. Depois eu tiro esses fiapinhos do jeans. Mas, olha aqui. E ficou enorme. Olha o tamanho dessa bolsa. E a vantagem do zíper grande é que tu consegue abrir toda ela, tu consegue mexer em tudo, tu abre ela fácil, não fica procurando pra abrir o zíper. Fica um charme e, né, olha o que é esses cursores de coração, são lá da JJ, olha que lindos. A minha etiquetinha eu sempre mando fazer na BV Etiquetas, que eu confio no trabalho deles, é aqui da minha cidade, mas eu sempre pago o correio pra eles me mandarem, porque é muito longe da minha casa e facilita bastante. Então aqui, ó, gente, o vivo, tu só tem que ir ajeitando, ó. Ajeita a costura e vai colocando ele todinho no lugar. Tá linda, né? A vontade de ficar pra mim. Cabe tudo o que quiser dentro. Cabe um monte de coisa. Ficou muito bonita. Modéstia à parte, né, gente? Ficou muito bonita. Ficou dizendo que ficou muito bonita, parece que eu sou exibida, mas não sou, não. Vou fixar a alça e mostro pra vocês ela prontinha, então. Última etapa da nossa frasqueira, fixar a alça. Como vocês podem ver, uma alça que eu já fixei, ó, com rebite. Alcinha de couro montana. Já fixei com rebite. Agora a gente vai fazer igual do outro lado. Por
Aqui é 2 rebites, antes que eu esqueça. Se tu botar um rebite só, ela vai ficar se mexendo, se torcendo pra cá e pra cá. 2 rebites, ela vai ficar firme no lugar e ela não vai ficar assim, ó, se mexendo assim, tá? E fica mais estável e sustenta mais peso também, né? Eu uso pra fixar a alça o rebite 2. Esse aqui é de olho velho pra combinar com o restante das ferragens da minha peça. E o balancinho. Pelas minhas medidas, vocês vão fixar a alça de acordo com o que vocês preferirem, né? Eu já sei que o início da minha alça fica a 8 centímetros da minha costura aqui de baixo. O início da minha alça, ela fica a 8 centímetros da minha costura aqui da lateral. No caso da minha bolsinha, da posição que eu quis fixar a minha alça. Isso vocês vão definir. Mas eu recomendo para vocês que vocês tenham um ponto de referência. Eu usei como ponto de referência essa minha costura lateral. Então, a minha alça vai ficar a 8 centímetros aqui, o início da minha alça. Eu coloco ela aqui no lugar. E já furo. Conhece o alicate vazador? Coloco ela aqui no lugar. A minha alça já tá furada, então eu já faço o furo. A minha bolsa está com as furações de acordo com as furações da minha alça. Então, agora eu passo a parte posterior aqui, o avesso do meu rebite. A gente vai passar. Ih, caiu dentro da bolsa. A parte posterior do rebite na nossa furação. Já vou passar outra aqui também, para fixar as duas juntas. Parte posterior do rebite na furação. Agora, a gente coloca a alça. Encaixa a alça aqui nos furinhos que já estavam feitos também. E colocamos a cabecinha do rebite. Tem umas que às vezes demora pra encaixar. Mas no balancinho ela vai encaixar. Aqui tu vai ter que abrir um pouquinho a tua bolsa pra encaixar ela no balancinho. Encaixou tu vai encaixar naquela parte do balancinho esse buraquinho aqui. Tá encaixado ali. Rebite preso. Agora vamos fazer o outro. Preso. Olha como é que fica o avesso. Vamos fazer igual do outro lado. Mesma coisa. Alicate vazador. Já vou fazer os 2 furos. Feitos os furos de acordo com a minha alça, que já estava marcada. Então, eles vão bater. No avesso, tu encaixa o
do avesso do teu rebite. Encaixados os avessos do rebite, agora a gente encaixa a alça. Agora a gente parte para a última partezinha, encaixa a parte de cima do rebite. A cabecinha do rebite, encaixa aqui e fixa no balancinho. E enfim, nós temos uma bolsa toda em jeans matelaçado, com alças de couro montana, um poliéster dublado lindo, um bolso transparente na frente, um bolso de tela atrás para colocar alguma coisinha rápida, toda impermeável por dentro. Então, o que vocês acharam, gurias? Ficou bom? Gostaram? Ah, aqui, ó, quando eu falei que vocês podem botar uma linguetinha pra colocar aquela meia argola pra botar a alça grande, ela vai ficar aqui, ó, dos dois lados. É uma opção. Com essas técnicas, vocês podem alterar o tamanho e fazer essa bolsa pra vocês também. Dá pra fazer bolsa, dá pra fazer mala, dá pra fazer outros tamanhos, maior, menor, coleção. Segue aí para vocês verem mais dicas. Se gostarem, salvem, compartilhem, mandem para as amigas, tá bom? Foi um prazer. Impermeável por dentro. Então, o que vocês acharam, gurias? Ficou bom? Gostaram? Ah, aqui, ó, quando eu falei que vocês podem botar uma linguetinha para colocar aquela meia argola para botar a alça grande, ela vai ficar aqui, ó, dos dois lados. É uma opção. Com essas técnicas, vocês podem alterar o tamanho e fazer essa bolsa para vocês também. Dá para fazer bolsa, dá para fazer mala, dá para fazer outros tamanhos, maior, menor, coleção. Segue aí para vocês verem mais dicas. Se gostarem, salvem, compartilhem, mandem para as amigas, tá bom? Foi um prazer.